Olá a todos, tudo bem? Dando continuidade ao nosso estudo sobre biofarmacotécnica, vamos falar de excipientes e adjuvantes farmacêuticos. Bom, excipientes e adjuvantes são substâncias mais ou menos inertes que são adicionadas a uma preparação para conferir uma consistência adequada ou a forma ao medicamento. Quando a gente fala que são mais ou menos inertes, não significa que elas não vão ter nenhuma ação química ou física, mas elas vão conferir à preparação segurança e estabilidade sem que haja uma reação direta com o corpo que promova alterações terapêuticas e toxicológicas. Quais são suas funções dos recipientes e adjuvantes? Bom, primeiramente, melhorar as propriedades organolépticas, como cor, odor e sabor. Além disso, buscam melhorar, aumentar e preservar a estabilidade dos ingredientes. E estabilidade nós vimos no vídeo passado, ou seja, a estabilidade física, a estabilidade química, a estabilidade microbiológica, além da estabilidade terapêutica e toxicológica. Buscam promover também uma maior precisão da dose. Buscam também os recipientes reduzir ou prevenir a ocorrência de efeitos adversos, muito principalmente pela estabilidade toxicológica. Além disso, modular a solubilidade e a biodisponibilidade dos ingredientes ativos, através do quê? Através da desagregação do fármaco, a dissolução e a absorção do fármaco no nosso organismo. Além disso, os recipientes buscam manter o pH da formulação e a osmolaridade em formulações líquidas. Os recipientes também vão buscar promover uma liberação controlada dos fármacos. Nós vamos ver especialmente em formas farmacêuticas de liberação controlada. Além disso, buscam facilitar a adesão ao tratamento, principalmente em públicos especiais, de idosos e crianças. Como que a gente vai utilizar esses recipientes para que eles possam promover uma maior adesão ao tratamento? Além disso, conferir uma processabilidade durante a preparação, principalmente quando trabalhamos com substâncias de pequena quantidade, ou seja, trabalhamos, por exemplo, uma substância que a dose dela seja 5 microgramas. Então, 5 microgramas é algo muito pequeno para ser trabalhado, ou então miligramas até. Mas nós adicionamos adjuvantes, recipiente, para poder trabalhar melhor a preparação. Bom, nós falamos dos adjuvantes, nós vamos dividir em alguns blocos. Primeiro bloco que nós vamos ver aqui são aqueles que trazem propriedades organolépticas à preparação. O primeiro deles são os flavorizantes, ou seja, que trazem odor e sabor agradáveis à preparação. Principalmente aqui nós vamos ter óleo de canela, óleo de laranja, limão, além dos sintéticos, morango, framboesa. A primeira coisa que a gente imagina quando pensa no flavorizante é que ele possa mimetizar uma sensação que remeta àquela preparação. Ou seja, quando a gente pensa num xarope, por exemplo, para uma criança, nós imaginamos algo relacionado a morango, framboesa, que traga um odor e sabor agradável para a criança, além de além de mascarar o gosto que possa ser desagradável para algumas preparações. Então, os flavorizantes buscam trazer o quê? Odor e sabor agradáveis à preparação. Além disso, os corantes, eles buscam, como o próprio nome diz, conferir cor. Então, nós temos 4 classes de corantes que são utilizados. São os corantes naturais, ou seja, o urucum, a cúrcuma, a clorofila, alguns vegetais desidratados, como por exemplo a cenoura, a beterraba. Além dos corantes artificiais, a tartrazina, o verde rápido, o amarelo crepúsculo, dentre outros. Corantes sintéticos que são idênticos aos naturais, ou seja, são sintetizados quimicamente, mas que têm estruturas iguais, idênticas aos corantes naturais. Além dos corantes inorgânicos e corante caramelo. É importante entender que a escolha do corante vai de acordo com a sua solubilidade. Minha preparação é aquosa, minha preparação é oleosa, ou minha preparação eu tenho para a realização de um pó, eu tenho que corar um pó. Então a escolha desse corante vai de acordo com a minha preparação. Além dos edulcorantes, ou seja, que buscam adocicar a preparação, como aspartame, destrose, mannitol, glicose, sorbitol, entre outros. Ou seja, promover um gosto adocicado para, além disso, mascarar o gosto desagradável da preparação da formulação ou do princípio ativo. Ajudar os flavorizantes, que também tem essa função. Além disso, nós temos outros recipientes que vão promover atividades principalmente físico-químicas.
Nós temos os agentes alcalinizantes e acidulantes, como o próprio nome diz. Então, são ácidos e básicos que vão buscar corrigir o pH da formulação. Nós vamos utilizar ácidos, por exemplo, o ácido cítrico, tartárico, acético, além dos básicos, trietanolamina, hidróxido de potássio e hidróxido de sódio. Então, vamos buscar corrigir o pH da preparação. Vamos ter os conservantes microbiológicos, ou seja, evitar que as preparações sejam contaminadas por fungos e bactérias. Então, ácido benzoico, metilparabeno, próprio parabeno. Os parabenos nós vamos ter em muitas preparações, né? A gente conhece como nipagina, nipazol, são muito utilizados nas manipulações, né? E na indústria de cosméticos, além dos antibacterianos, que o benzalcônico, o butanol e o fenol. São utilizados conservantes essenciais para que se evitem a contaminação por fungos e bactérias. Os antioxidantes são utilizados, como a gente viu, para evitar a oxidação, quando em contato com substâncias oxidantes. Então, o ácido ascórbico é utilizado, o BHT, que é o butil-hidroxitolueno, o metabisulfito de sódio, hidroxibutilanisol também são antioxidantes. Além disso, substâncias quelantes, ou seja, que sequestram principalmente metais e substâncias pesadas, íons, por exemplo, magnésio, cálcio, que podem causar o quê? Instabilidade à formulação. Então, o mais clássico que a gente utiliza é o EDTA disódico, além do ácido edótico e o edetato de sódio. Podemos utilizar também substâncias tampão, ou seja, que vão promover o controle do pH. Então, acetato de sódio, citrato de sódio e metafosfato de sódio. Quando nós vamos utilizar cada uma dessas substâncias, conhecendo principalmente a minha forma farmacêutica, a via de administração e, sobretudo, as características dos meus princípios ativos, do meu princípio ativo ou dos meus princípios ativos, que vão estar presentes na formulação. E a escolha de cada um deles vai de acordo com o que a preparação deseja entregar ao paciente. Além disso, nós vamos ter outros recipientes que são relacionados à preparação do produto, preparação e conservação do produto. Ou seja, os diluentes, principalmente para cápsulas e comprimidos, que vão promover o quê? A dispersão do princípio ativo em uma quantidade maior, ou seja, para que a gente possa trabalhar com o princípio ativo. Lembra que eu coloquei aqui que a gente não conseguiria trabalhar, talvez, colocar numa cápsula 5 miligramas, microgramas, então serve para diluir o princípio ativo e promover uma maior facilidade na preparação. Então, lactose, amido, dentre outros, manitol, são utilizados como diluentes para cápsulas e comprimidos. Além de veículos carreadores, ou seja, quando nós falamos de veículos, são aqueles que levam o princípio ativo dentro de uma formulação. Os veículos eles podem ser estéreis, flavorizados, edulcorados ou oleaginosos, ou seja, quando nós falamos de oleaginosos, os princípios ativos podem ser inseridos em óleos vegetais para que promovam uma utilização, seja tópica ou seja pela ingestão pela via oral. Quando nós falamos de um veículo flavorizado, edulcorado, o xarope é o clássico que nós pensamos inicialmente, ou seja, a utilização de um xarope como um veículo para a administração do princípio ativo, além dos veículos estéreis, como o álcool, o elixir, água destilada e água para injeção. A depender, por exemplo, dificilmente vamos utilizar um veículo alcoólico em determinados públicos. O elixir também dificilmente vamos utilizar. Então, a escolha do veículo que vai ser melhor utilizado vai também das questões clínicas, né? Da necessidade do paciente e da estabilidade da formulação neles. Então, por exemplo, eu preciso em alguns momentos utilizar ou em água destilada ou até água para injeção, se houver a necessidade de injetar no paciente. Além disso, nós vamos ter os solventes, aqueles que vão diluir a preparação. Então, a água purificada, o álcool etílico, o álcool isopropílico, a glicerina, o propilenoglicol e o óleo mineral são exemplos de onde vamos diluir o princípio ativo ou também até solubilizar o princípio ativo para que ele possa estar disperso numa forma farmacêutica. Além disso, nós vamos ter aqueles que são absorventes. E quando nós falamos de absorvente, a primeira coisa que vem é captar principalmente água.
captar outras moléculas e principalmente a água. Quando a gente fala de absorvente, por que eu preciso ter um absorvente na formulação? Principalmente para garantir uma estabilidade frente à fisicoquímica diante de uma possível reação de hidrólise. Então, ao invés da água que possivelmente possa vir a estar presente em contato com a formulação, entrar em contato com o princípio ativo, ela vai entrar em contato com essas substâncias absorventes que vão absorver a água e vão permitir que, ao invés do princípio ativo entrar em contato com a água e sofra hidrólise, eles vão entrar em contato com a água e absorver essa molécula de água. Além disso, nós vamos ter recipientes que são considerados molhantes, ou seja, que vão favorecer a penetração de água e a molhagem das partículas sólidas para uma compactação. O lauryl sulfato de sódio, polissorbato e o decusato de sódio. Além disso, os tensoativos, ou seja, vão quebrar a tensão superficial da formulação para que promova o quê? Uma homogeneização da preparação, principalmente substâncias com coeficiente de partição diferentes. Então, o tensoativo promove uma maior homogeneização dela. Além dos umectantes, como a glicerina, o propilenoglicol e o sorbitol, que vão evitar o ressecamento dessa formulação. Então, se por um lado eu tenho algumas que eu não posso ter o contato com a água, em outras eu preciso evitar que haja o ressecamento, ou seja, que ela deixe de estar umidificada, umectada. Então, são substâncias que evitam a perda de água, evitam a desidratação da formação. Ok? Um grande abraço e tudo de bom!